Moçadinha, vamos fechar com chave de ouro esse primeiro encontro nosso? Vamos lá, junto comigo, hein? Ó, Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? É a quinta questão da lista de recuperação paralela. Essa instituição é uma instituição bacana, hein? Quem sabe será lá que você vai fazer aí um curso superior. Essa questão ela vai trazer uma emoçãozinha a mais. Estava dando sono já, né? Aquelas questões estavam muito simples, muito tranquilas. Vamos pegar uma questãozinha agora um pouco mais sofisticada aí para a gente poder fechar esse encontro muito bem fechado. Sejam A, B, C e D números reais positivos, tais que o logaritmo de A na base B seja igual a 5, logaritmo de C na base B igual a 2 e logaritmo de D na base B igual a 3. O valor da expressão, atento à leitura dessa expressão. Essa expressão está dizendo o seguinte, que o logaritmo de, tudo isso aqui é o logaritmando, ó, logaritmo de a ao quadrado vezes b elevado à quinta dividido por d ao cubo na base c é igual a. Então, veja bem, essa questão, ela repare que é uma questão mais algébrica, né? Ela não é uma questão, vamos dizer assim, totalmente numérica, como foram as anteriores. Tem aí as questões das letras, né? Mas a gente vai compreender bem a resolução dela aqui, ó. Ó, o que você observa? Você tem um logaritmo de A na base B, C na base B e D na base B. Você tem aqui três valores de logaritmos, todos eles na base B. No entanto, o que nós queremos calcular é um logaritmo que está na base C. Repare, então, o seguinte, eu só conseguirei calcular o valor desse logaritmo utilizando dessas informações se eu fizer aqui o processo de mudança de base. Então, o processo de mudança de base, nessa questão, é de fundamental importância. Aqui, a primeira oportunidade da gente rever esse assunto, hein? Além de mudança de base, vamos recorrer daqui a pouco também à primeira, segunda, terceira propriedade e então aqui o chamado processo de mudança de base. O que ele fala para mim? Que o logaritmo de A numa base B é igual à divisão do logaritmo de A na base K por logaritmo de B na base K. Ou seja, ele muda a base de B para uma nova base intitulada por K, onde o logaritmo do numerador, aqui, ó, é logaritmo do próprio logaritmando que já existia, e no caso do logaritmo que aparece no denominador, quem é o logaritmando é quem fazia papel de base anteriormente, tá? Esse assunto foi trabalhado no segundo encontro das aulas remotas, num material escrito por mim, um material em PDF, onde a gente detalhou, provou, mostrou, verificou matematicamente, né, o porquê que essas quatro, né, igualdades são de fato verdadeiras, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, o que eu disse? Primeiro passo é fazer a mudança de base no que eu quero calcular. Então a gente vai usar essa ferramenta para mudar da base C para a base B e aí eu poder utilizar dessas informações. Então, a gente vai seguir aqui o seguinte, ó. Quando eu faço a mudança de base aplicando, então, essa relação, olha lá, quem que é o logaritmando inicial? É essa fração, está aqui, ó, apenas copiei. Na nova base que eu quero, que é a base B. No denominador, o que aparece? Logaritmo de quem? Daquilo que era base. Quem era base? C. Então, C agora faz papel de logaritmando. E a nova base pretendida, a nova base B. Então, apliquei literalmente esse processo descrito aqui. Ó. Bom, seguindo aqui agora, repara o seguinte. O logaritmo de C na base B, esse aqui eu já tenho um valor, ó, vale 2. Então, olhando para essa fração, o denominador dela já é um valor conhecido. Porém, o numerador ainda está obscuro. Eu estou com dificuldade em saber quanto que vale essa coisa horrorosa aqui. Ó.
Horrorosa é, mas nós vamos caminhar e vamos chegar lá e vai ser sucesso no final. Vamos aqui do lado. Ó, logaritmo de A ao quadrado vezes B elevado a 5 sobre D ao cubo na base B. Você está entendendo? Eu peguei o valor desse logaritmo e vou no rascunho calcular o valor dele, tá? Vamos lá, então. Primeira propriedade que eu estou aplicando aqui, essa danadinha aqui, ó, não é uma divisão que existe aqui nesse logaritmando? Então, se é uma divisão, eu posso desmembrar numa subtração de logaritmos. Então, ficará logaritmo daquele numerador na base B menos o logaritmo do denominador na base B. Beleza, vamos seguindo. Um detalhezinho, tá? Aqui, ó, o autor da questão não quis utilizar aqui um parênteses para poder deixar bem claro aí quem que era o logaritmando. Tudo bem, não era obrigatório não. Mas nesse momento aqui eu utilizei um parênteses para dar uma clareza maior aí nesse desmembramento da divisão pela subtração, tá? Então vamos lá. Ó, multiplicação, cara. Aqui existe uma multiplicação de A ao quadrado por B à quinta nesse logaritmando. E aí eu estou recorrendo a essa primeira propriedade, desmembrar o produto em uma adição. Olha só o que aconteceu. Ó. Menos, apenas copiei esse logaritmo de D ao cubo na base B. Seguindo, agora chegou o momento aqui, ó, de utilizar essa terceira propriedade, aquela que fala que o logaritmo da potência A elevado a n na base B é igual a n vezes o logaritmo de A na base B. Muita gente fala assim, né? Pega o expoente n, dá um tombo nele, traz ele aqui multiplicando o logaritmo, né? Eu, particularmente, não gosto muito dessa fala, não, mas tudo bem, né? Matematicamente está lá provado no material em PDF do segundo encontro, por que esse n sai da posição de expoente e pode, de fato, vir multiplicando o logaritmo. Bom, então, seguindo aqui, o 2, que era expoente, veio multiplicando, o 5, também expoente, multiplicou o logaritmo, e aí, gente, chegamos no momento aqui muito bom para a gente poder concluir essa questão, que é o seguinte fato. O logaritmo de A na base B é 5. O logaritmo de B na base B, esse eu sou obrigado a saber. Esse aqui vale 1, porque o logaritmando e a base são iguais. E o logaritmo de D na base B vale 3. Então, se eu substituir esses respectivos valores que eu pronunciei, nós temos agora aqui uma expressãozinha numérica tranquila, boa de ser resolvida aí, ó. Então, multiplicou primeiro, obviamente, então faz as 3 multiplicações. Em seguida, soma e subtrai. O que nós temos? Ó, 10 mais 5, 15. 15 menos 9, 6. E aí, eu vou voltar lá, ó. Qual que era o meu objetivo? Não era calcular o valor desse logaritmo? Lembra que eu tinha interrompido aqui e fui calcular o valor desse feião lá do lado? Calculei o valor do feião, deu quanto? 6. E esse camarada já era 2, conhecido pela questão. 6 dividido por 2, 3. Ufa! Essa foi mais gostosa, hein? Essa foi legal. Essa foi bem melhor do que aquelas demais. Já estava dando sono já de resolver aquelas questões simples demais. Então, aqui, ó, gabarito letra C. 3. Certinho, gente? Fica atento, cara. Tem uma diferencinha básica, geralmente tem uma diferencinha básica em nível de questões de instituições particulares para instituições públicas. Vocês observaram que muitas das questões mais simples que foram resolvidas anteriormente eram oriundas de vestibulares de instituições particulares. Caímos aqui numa universidade federal e o nível deu uma elevada. Então, se você tem aquele sonho de conquistar a vaga numa universidade pública federal, atente-se, vamos estudar um pouquinho mais, porque o nível das provas realmente é um pouquinho mais elevado do que as instituições particulares. Gente, agradeço muito a participação de vocês em todas essas videoaulas, essas resoluções de questões que fizemos nesse encontro, tá? Espero ter contribuído com o reforço,
com a aprendizagem, com o aprofundamento aí nesses assuntos e vamos continuar estudando. Olha a tarefinha desse encontro. A tarefa desse encontro, então, é fazer um resumo sobre progressão geométrica, tema novo. A gente vai iniciar aí esse novo tema e com a experiência em progressão aritmética, progressão geométrica, eu tenho certeza absoluta que vai ter um rendimento muito bom, tá? Fique com Deus. Muito obrigado por ter acompanhado todas as videoaulas aí, todas as resoluções. Bons estudos, firme, dispostos, animados e sempre contando com o amigo professor PC junto com você. Valeu, até a próxima.